to trust and obey. Bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a todos ao nosso momento devocional, a nossa live de reflexão bíblica ao vivo aqui pelo Facebook e também depois você poderá tê-la postada aí no Instagram e no YouTube. Deus abençoe sua vida e já vou chegando e pedindo, compartilhe a live com seus contatos, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas por meio da palavra que vai ser ministrada. E hoje eu trago Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 8. Daqui a pouquinho, depois de uma música que vou cantar, enquanto você se prepara aí, compartilhando com seus contatos, quem sabe também abrindo a sua Bíblia para estudarmos juntos, versículo a versículo, mais esse capítulo da carta aos Hebreus. Joy he bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no one. E a música que trago é calmo, sereno e tranquilo. Assim é a nossa alma quando está descansada no Senhor, quando está totalmente entregue à vontade de Deus, calmo, sereno e tranquilo. Sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus.
descanso deste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Muito bem, já estamos aqui prontos para a ministração de hoje na carta aos Hebreus, capítulo 8. Este é o nosso momento devocional, a nossa live de reflexão bíblica ao vivo nas tardes do Brasil pelo Facebook. Eu quero fazer um pedido: compartilhe com seus contatos essa live. Tem aí as opções: curtir, comentar, compartilhar. Você pode curtir, você pode comentar, mas você pode também compartilhar, e é isso que eu estou pedindo, para você compartilhar, mandar público para todos os seus contatos, e mais pessoas serão alcançadas através desse trabalho que já há quase 8 anos eu realizo aqui através do Facebook e também do Instagram e do YouTube. Então vamos à carta aos Hebreus, capítulo 8. Reintroduzindo o estudo da carta, eu quero dizer que essa carta foi escrita originalmente aos cristãos hebreus, aqueles que se tornaram cristãos vindo do judaísmo, mas que eram de etnia hebraica, não eram gentios, eram hebreus, os descendentes de Israel, e que por falta de um maior esclarecimento doutrinário, ainda se apegavam às coisas da lei, ao templo, ao sacerdócio, aos sacrifícios, e o escritor aos Hebreus apresenta-lhes Jesus superior a tudo, a Moisés, aos anjos, ao templo, ao sacerdócio arâmico, e também Jesus como sumo sacerdote perfeito, superior e único, não precisa de nenhum outro. Ele é o nosso sumo sacerdote, e todos nós cristãos, nascidos de novo, em comunhão com Cristo Jesus, fomos feitos por Deus sacerdócio real. Um sacerdócio real porque é sacerdote que reina. E o que nós reinamos? Hoje nós reinamos sobre o pecado, sobre Satanás, mas um dia reinaremos sobre todas as coisas, juntamente com o nosso irmão mais velho, o primogênito entre os irmãos, Jesus Cristo, sacerdote e rei também. Então vamos lá. Quero ler aqui alguns primeiros versículos, eu vou parando e comentando. Quero aqui mandar o meu abraço a todos que estão acompanhando aqui no Brasil e em outras partes do mundo também. Para vocês que acompanham aí em Moçambique, Deus abençoe vossas vidas. Já está aí, já é noite. Que Deus vos abençoe nessa noite, que seja uma noite aprazível, uma noite agradável. Que Deus vos guarde das fortes chuvas que têm caído aí. E também o meu grande abraço aqui para o pastor Maurílio Garcia de Araújo, em Sanclerlândia, lá na zona rural. Também para o pastor Adonair Bom Tempo da Silva, pastor presidente da Assembleia de Deus, Jesus é o Caminho. Vamos lá. Ora,
A suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, o escritor ele já está encaminhando para o resumo do assunto que ele vinha desenvolvendo lá nos capítulos 3, 4, 5, 6 e 7. Chegando ao 8, ele diz, olha, a suma, que quer dizer o resumo, é que nós temos um sumo sacerdote tal, muito superior a Arão e aos seus descendentes, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. E ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem, que é um tabernáculo, um santuário celestial. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons, que quer dizer ofertas, e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Aqui é o paralelo, né? O sacerdote terreno, da descendência de Arão, ele sempre tinha que entrar para oferecer alguma coisa. Ele não entrava só por entrar. Ele entrava para um ofício, para um ministério, oferecer a oferta de gratidão de alguém, ou então o sacrifício pela expiação do pecado de alguém. Jesus, como sumo sacerdote de uma nova aliança e também de uma outra ordem sacerdotal, que é a ordem de Melquisedeque, aqui diz que ele era necessário que ele também tivesse alguma coisa que oferecer. Aí o verso 4 diz assim, ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, porque Jesus não era da linhagem sacerdotal. Ele não era da tribo de Levi, ele não era descendente de Arão, logo ele não seria sacerdote. Ele era descendente da tribo de Judá. E diz mais aqui, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei. Enquanto Jesus estava aqui na terra, no seu ministério terreno, haviam sacerdotes e serviços no templo em Jerusalém. Jesus não veio para ocupar um daqueles cargos. Os quais, aqueles sacerdotes, aqueles sacrifícios, aqueles rituais do templo em Jerusalém, que existiu até que ele fosse destruído no ano 70, aqui diz que os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Então, todo aquele ritual, o próprio tabernáculo, tudo aquilo que você lê lá em Êxodo, Deus mandou Moisés construir, é uma sombra, é uma figura, é uma tipificação material da terra de algo espiritual no céu. Percebe? Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Falou do tabernáculo de Moisés, como é chamado, e agora vai falar do tabernáculo e do sacerdócio celestial de Jesus Cristo, que diz aqui o texto, ele, Jesus Cristo, alcançou ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Em Jesus, tudo é melhor. Melhor tabernáculo, melhor aliança, melhores promessas, porque ele também é melhor do que tudo. Jesus é melhor. Mas agora, olha, porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Se aquela aliança, aquele sacerdócio fosse perfeito, não necessitaria de uma segunda. E por que não era perfeito? Porque foi exercido por humanos imperfeitos.
mas a segunda aliança, que é em Cristo, por um humano perfeito que nunca pecou, que triunfou totalmente sobre o pecado. Verso 8: porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. O que é uma aliança aqui nesse contexto? É um pacto, é um concerto, é um tratado, é um acordo. E qual é esse pacto, concerto, tratado, aliança? É aquilo que Deus em Cristo fez em nosso favor lá na cruz do Calvário. Mediante a morte de um santo, os pecadores poderiam ser justificados dos seus pecados. Mediante a obediência de um santo, que é Jesus, os ímpios poderiam ser santificados, desde que arrependidos e convertidos e andando na palavra. Então, esta é a nova aliança na qual nós estamos. Não é a aliança da lei, que era mantida pelos serviços contínuos de expiação dos pecados, realizada pelos sacerdotes da ordem de Arão, da descendência de Arão. Não, é um sacrifício eterno e perfeito que não apenas encobre, mas tira o pecado do mundo, como disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que foi feito de uma vez por todas. Não precisa ser repetido a cada pecador, a cada pecado. Compreende? Verso 9: não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Então aqui menciona de novo a velha aliança, a aliança na lei, e vai falar no verso 10 da nova aliança. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis não mais em tábuas de pedras. Mas observe aqui, olha. Porei as minhas leis no seu entendimento, e no seu coração as escreverei. E lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Essa é a aliança na qual nós estamos. Nós temos a Bíblia, a palavra, inclusive o Antigo Testamento, para nosso ensinamento. Mas a lei de Deus está posta no nosso entendimento e no nosso coração, para que o obedeçamos de todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração, e não apenas na letra morta de um cumprimento obrigatório de alguma regra, mas numa obediência de coração. Compreende? Verso 11: e não ensinará cada um seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Maravilha, glória a Deus. Quantos pecados! Quantos pecadores, mas convertidos, arrependidos, nascidos de novo, andando em novidade de vida, por causa dessa nova aliança que o Pai fez através do Filho. Ele é misericordioso, ele se compadece da nossa miséria e apaga as nossas iniquidades e não se lembra mais delas. Que coisa boa, né? Não fica jogando na cara: você foi, você fez, você era assim. Ele não se lembra mais. Verso 13: dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. É uma maneira de lembrar os hebreus, agora cristãos. Aquela aliança envelheceu e acabou, porque veio uma nova. E essa nova aliança é em Cristo, um sumo sacerdote superior, perfeito, santo, que está nos céus, num santuário celestial, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis ao Pai em nosso favor, perdoando os nossos pecados, intercedendo por nós, vivendo sempre para interceder por nós,
nas nossas fraquezas e pecados, quando clamamos a Ele em verdadeiro arrependimento. Amém? Glória a Deus, maravilha, né? Coisa boa a gente saber que tudo isso nós temos através do Senhor Jesus. E esta foi a exposição do capítulo 8 da carta aos Hebreus. Mas eu vou trazer mais uma música, e a música agora é Desejo Missionário. Olha, tudo começa com um desejo. A gente deseja, a gente imagina, a gente sonha, a gente busca a vontade de Deus, e aquilo pode se realizar. Desde a minha adolescência, eu sonhava em ser um missionário. Deus me levou por outros caminhos, líder de mocidade, obreiro auxiliar do pastor, depois pastor de igreja. Agora voltei a ser pastor auxiliar e obreiro itinerante. Mas Deus cumpriu o desejo do meu coração. Me fez ir ao interior do Paraná, ao interior do Pará, irmã Eliamar, lá de Morrinhos. Paz do Senhor, seja bem-vinda. O Senhor também me levou ao Maranhão e agora mais recente a Moçambique, uma verdadeira frente missionária. Eu tive a oportunidade de estar naquele país, de ministrar cursos, treinamentos, assistência à igreja ali que precisava de uma consultoria sobre o som, sobre algumas coisas da sua funcionalidade, como também de ajudar algumas pessoas. E hoje eu me considero um missionário em Moçambique a partir daqui, na oração, na intercessão, na divulgação e na captação de ajuda financeira para pessoas-chave, pessoas que ajudam pessoas lá em Moçambique. Porque a gente corre o risco de pedir, mandar e aquilo ir para outro caminho, né? Mas o que eu faço é algo que eu trabalho seguro. Então, por isso essa música, Desejo Missionário. Vamos então, se você conhece, quer e gosta, cante comigo. Mas aqui é só hino antigo, é só clássico, né? Vamos lá, Desejo Missionário, cadê? Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. É como um fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Eriene Souza, boas-vindas. Irmã Eliamar, lá de Morrinhos, tem o seu filho que é pastor na França, pastor William Santos. Bem-vindo, irmão Lindomar Santana, de Caldas Novas. Somente tu conheces os meus problemas, somente tu, Senhor, me ajudará, porque sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde
me ordenares, eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Amém, graças a Deus. O irmão Ludomar, que é o nosso, praticamente um líder aí no grupo Túnel do Tempo, né? Os jovens da Assembleia de Deus de Nova Glória, lá dos anos 80, né? E glória a Deus por sua vida. Vamos então continuar agora para o momento da oração. Vamos orar a Deus. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus te dou graças por esta oportunidade de proclamar Tua palavra por esse meio tecnológico. Prospera essa palavra, que ela venha frutificar e não volte vazia, mas possa prosperar naquilo para que o Senhor a enviou. Abençoa cada lar, cada família, Senhor, ao alcance desta ministração. Aos que estão enfermos, com a bênção da saúde, do emprego ao que está desempregado, do êxito para aquele que tem o seu próprio negócio, o seu empreendimento. Também, Senhor Jesus, a paz no lar e na família. Abençoa a nação de Moçambique, as autoridades constituídas sobre aquele país, também a nação brasileira e aqueles que estão levando a Tua semente, fazendo a Tua obra. Prospera, abençoa e supre. Prepara-nos, Senhor, para o grande momento do nosso encontro com o Senhor. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida. Por favor, compartilhe a live com seus contatos. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.